Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. ITIP11, o ITIP11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário de fundos, um FOF, mas ele tem uma particularidade, porque ele é um FOF que só investe em fundos de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 65. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, quase 13%, mas esse dividendo é para quem tem um fundo nessa base aqui de R$ 65. Quem tem um fundo a preços maiores não tem todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado um pouquinho abaixo do PVP, mas esse é um PVP que gera uma certa discordância. Por quê? Esse é um fundo de base 100. Daqui a pouco vocês vão ver que atualmente ele está valendo mais ou menos esses 60 e poucos reais. Por quê? Marcação a mercado dos fundos os quais ele investe, né? Então hoje é como se ele tivesse sido negociado com 3% de desconto, mas o desconto, se a gente levar em conta a cotação mesmo, chega a ser infinitamente maior. É um fundo que negocia com liquidez muito baixa, uma média de 53 mil por dia, e ele vende uma variação negativa de menos 4,5% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, a gente vê que é um fundo que está sofrendo desde que ele veio a mercado. Ele já veio sofrendo, por ser um fundo de base 100, ele já vem sendo negociado a 80 desde lá de março de 2022. Chegou a bater os 85, 90 reais, mas desde mais ou menos 2022, 2023, esse fundo entrou numa queda, caindo ali de 85, 84, 83 reais para incríveis 70 reais na época. Durante o ano de 2023 até início de 2024, o fundo esboça uma recuperação, beliscando ali os 80, findando o ano em 75 reais. Durante parte do ano de 2024, esse fundo aí esboçou uma boa recuperação, batendo lá nos 85 reais. Mas o que ocorreu com esse fundo ocorreu com a maioria do mercado. Ele sai de cotas aí, da cotação a 85 reais para incríveis 62, 63 reais, isso lá em dezembro. Foi a menor cotação em que os fundos tiveram recentemente, né? Aí nos últimos pregões do fundo, ele esboçou uma recuperação. Nos últimos pregões de dezembro e alguns de janeiro esboçou a recuperação ali beliscando 70 reais, mas novamente o fundo entra em declínio e recentemente a gente vê as cotas do fundo derretendo aí, caindo um valor bem alto aí nos últimos dias. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda. Ele é um fundo de papel, ó, de títulos e valores imobiliários, fundo de papel. Ele é por prazo indeterminado. É um fundo de gestão passiva, mas o fundo também tem uma certa liberdade para investir. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Taxas nós vamos deixar para ver lá dentro. E não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que tem ali quase 10 mil cotistas e ele tem 748 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente, ó, R$ 66 reais, mas é o que eu falei para vocês. Esse é um fundo aí que, no mínimo, era para ele estar aí um valor de 80, 90 reais, no mínimo. E é um fundo também muito pequeno em valor patrimonial, com quase 50 milhões aí atualmente no valor de mercado. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi de 70 centavos. A gente vê que nos últimos meses o fundo vem esboçando uma pequena recuperação nos dividendos aí. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield do fundo. Esse é um fundo que sempre entregou um bom dividend yield, ainda mais tratando de FOFs, né? Ele entregou um dividendo aí de pelo menos 0,9, em momentos que outros FOFs entregavam 0,6, 0,7. Durante um momento de inflação alta, ainda mais que esse fundo só investe em fundos de papel, a média do seu dividend yield estava ali na casa de 1,2. Durante o ano de 2023, ficou ali na casa de 1,10. Recentemente, estava mais ou menos nessa média de 0,9, mas como o dividendo está mais ou menos de lado, mas a cotação despencou, aí a gente vê essa alta no dividend yield. Então, os últimos dividendos do fundo, 0,86, 91, 94, 92 e aí o último dividendo, 1,05. Nominalmente dizendo, a gente vê que o fundo orbita ali entre 0,60 e pouco, no máximo entregando R$1 ali, e os últimos dividendos do fundo, de certa maneira, ele vem com uma certa oscilação ali, ó, findando nesse patamar de 60 e poucos centavos, mas às vezes beliscando ali quase 80, e aí as últimas entregas do fundo, teoricamente, vem tendo uma certa melhoria. Então a gente vê lá, ó, 75, 77, aí caindo, e agora, ó, 64, 65, e no dia 31 de janeiro, o fundo vai pagar no dia 14 de fevereiro essa quantia de 70 centavos.
Os vídeos aqui no canal são gravados com 2 semanas de antecedência. Então, nós já estamos gravando o vídeo em fevereiro, já passou esse anúncio. Quando esse vídeo for ao ar, o fundo já vai ter pago esse valor e já vai estar até perto de anunciar o próximo dividendo. Acredito eu que os dividendos vão se manter mais ou menos nesse patamar aí de 70 centavos. Aguardemos as próximas distribuições, né, para a gente ver como que vai se comportar. Por fim aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E aí o fundo, querendo ou não, vem meio que deixando a desejar no quesito de rentabilidade, tendo em vista que ele está muito depreciado. Então, atualmente, ele vem com rentabilidade de 14%, mesmo estando ali com muito desconto, o CDI do período 40%, o IPCA 14%, o IFIX 9% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali no período com 24% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda vai ter vários benefícios. Como eu disse, o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência, você tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. Barato, acessível, além do mais vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, enfim. Adquira a planilha, porque além de você ter um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar financeiramente aí na aquisição da planilha. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. São ótimos e-books, baratos e acessíveis, e na compra dos e-books você vai ter um ótimo produto, além de ajudar o canal financeiramente. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente aí, ó, ao Josney. Ele fez uma mentoria comigo um tempo atrás, e de lá para cá, ele já fez várias doações ao canal. Então, assim, essas doações ajudam imensamente a gente aí a manter o canal e também nos investimentos. Inclusive, essa doação que ele fez foi uma doação bem generosa, e ela vai ser convertida em ativos aí para o canal. Eu vou fazer compras, depois futuramente vocês vão ver aí o que foi comprado com a doação dele. Então, desde já, muito obrigado. Saibam vocês que todo tipo de apoio aqui ao canal ajuda demais. Muito, muito obrigado de coração. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório relativamente curto. Geralmente os FOFs têm relatórios curtos, não são relatórios muito longos. É o relatório mais recente entregue pelo fundo. E como o vídeo é gravado com antecedência, nesse interstício pode até ser que surja um relatório mais atualizado do fundo aí. Então ele vai falar um pouco sobre o fundo. Esse é um fundo, como ele diz, passivo, né? Porque, no mínimo, 60% do fundo, ele tem que investir em FIIs. Só que, e os FIIs têm que pertencer a esse índice TEVA. A TEVA, depois vocês vão ver daqui a pouco aqui embaixo, eles criam inúmeros índices a serem seguidos. Eles têm mais de 100. Então a TEVA criou um índice específico de papel aí para ser investido. Então o fundo tem que investir no mínimo 60% em FIIs para seguir esse índice. Mas ele tem uma certa liberdade, então ele não é 100% passivo. Porque o fundo também pode investir em CRIs, em LCIs, LHs, LIGs. Atualmente o fundo só está investindo em FIIs. Acredito eu que se o mercado virar, se o fundo tivesse uma oportunidade aí futuramente, ele poderia até se posicionar em outras classes de ativos, mas por enquanto ele só investe nisso. Aqui a gente vê as taxas do fundo. O fundo cobra de taxa 0,30. É uma taxa muito barata? Sim. Só que, quando a gente vai ver na prática, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Em média, um fundo pelo outro, tá? Quando eles cobram ali 1% de taxa, geralmente, eles representam 10% ali das despesas. Daqui a pouco a gente vai fazer esse cálculo para vocês. Então, proporcionalmente, esse 0,30 de taxa deveria representar 3% das despesas. Daqui a pouco eu vou fazer um cálculo e mostrar para vocês o que está representando e vocês tirem a conclusão de vocês. Como esse vai ser um vídeo um pouco mais curto que os normais, os que eu trago aqui, em outros vídeos eu falo um pouco sobre essas características aqui, ó, do índice TEVA, né? Qualquer coisa você pausa um vídeo aqui e dá uma olhada para ver, mas eles assim, tem diversos tipos de índices que eles fazem a classificação. Nessa parte aqui também eu vou pular. Se você quiser ver com mais detalhes, tem vídeos anteriores do ITIP que fala sobre isso. Então aqui ele mostra como é que é criado esse índice, o que ele pode fazer ou não, quais ativos são elegíveis, como é que é a ponderação, qual que é o cálculo. Então toda essa parte aqui nesse vídeo dessa vez eu vou pular. Continuando no relatório, ele vai trazer aqui 2 páginas só de cenário macro. Toda essa parte também eu vou pular.
Mas, para quem deseja investir no fundo e às vezes está meio por fora da visão da gestão, eu sugiro que você leia essas páginas aí, ó, essa primeira página, essa outra página aqui, porque eu acho que é de total importância para vocês. No finalzinho aqui, eu vou ler esse final, ó, em dezembro, o IFIX apresentou um retorno de menos 0,67, sendo que fundos de tijolos ficou até no positivo e os fundos de papel ficou no negativo, um pelo outro, gerou aí esse retorno de menos 0,67%. Aqui é um dividendo de 65 centavos, nem tem um mais atual, né? Que depois disso, lá em janeiro, para pagar em fevereiro, eles anunciaram 70. Então tem um certo delayzinho, né, em relação aos anúncios dos dividendos aí. Aqui ele finaliza falando nas movimentações da carteira. Então, ao longo de dezembro, foram vendidas, né, cotas do KNCR e Canip e compraram cotas de CPTS. Essas operações geraram prejuízo de 22 mil, ou seja, 3 centavos por cota, resultantes da venda das cotas de Canip aí. E resultantes da alienação dessas cotas necessário para manter a exposição do fundo dos ativos inferior a 10%, respeitando os limites de enquadramento previstos no regulamento. Então, como o Canip estava representando muito, eles venderam e se posicionaram em outros ativos para não ficar com o limite acima de 10%. Continuando aqui no relatório, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, que eu vou trazer aqui para vocês, né? Um ponto ruim dos relatórios do Inter como um todo, eles trazem só os 3 últimos meses e não trazem o acumulado aí dos últimos 12, que seria interessante eles trazerem. Então eles têm um ano inteiro de 2022, um ano inteiro de 2023, ainda não tem um ano inteiro de 2024. Então o que eu vou fazer para vocês? Eu vou pegar aqui, ó, despesas e ver o que essas despesas estão representando frente ao total que o fundo receitou. Então o fundo receitou até mais, mas como ele teve um prejuízozinho aí na venda de ativos, ó, ele teve um resultado final de 518 mil. É aquilo que eu falo para vocês, ó. Vamos lá. O ideal seria ver o acumulado do ano, porque pode ser que seja um pouco menor, pode ser que esteja um pouco maior, né? Enfim, ó, 30.241, esse valor aqui vezes 100, então esse aqui foi o total de despesas, frente às receitas de 518.035, o que isso está representando? 5,83. Ainda é uma despesa muito baixa, na minha humilde opinião. Mas, poxa, proporcionalmente, essa despesa era para ser 3%. Então, eu não olho para aquelas taxas lá que as gestões costumam trazer, de 1%, 1,2%, 0%. Porque na prática, isso aí a gente vê que... Eu prefiro ver dessa maneira, que isso aqui é algo, entre aspas, né, mais justo. Você vê na prática realmente o que o fundo está tendo de despesa frente às receitas. A gente vê que a cotação a mercado oscilou, né? Sendo que hoje está até menos que isso aqui, está R$ 65,00. As últimas distribuições que iniciaram e finalizaram praticamente em linha. A gente viu que teve até uma certa melhoria nas últimas entregas aí de 70 centavos. Ele mostra alguns fechamentos. A cota patrimonial estava a 67, a gente viu que ela caiu mais. Número de cotistas, patrimônio, PVP, que antes era ágil, atualmente está até com deságio. E o que eles informaram, né? Eles tiveram que vender um pouquinho de Canip para não ultrapassar os 10%. Um ponto aqui que me agrada é o seguinte... Eu vejo que esse fundo ele é bem pulverizado e tem ótimas posições. Tem algumas posições ruins que independem dele. Por ele seguir o índice, ele tem que seguir os fundos que na época estavam bem posicionados. Então, ele vai ter algumas tranqueiras aqui, ó. Ele tem DEVA, HCTR, tem até o VSLH aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês. O RPR que está sofrendo. Então, ele tem alguns fundos que hoje são fundos que estão sofrendo no mercado, tá? Isso, de certa maneira, todos esses fundos amassados aqui... atrapalham muito, diminuem muito o valor patrimonial do fundo, porque ele é marcado diretamente o que esses fundos estão valendo no mercado aí. Mas, de toda maneira, né, eu vejo que são, no geral, você pode ver que, apesar de tudo, o fundo ainda vem tendo bons resultados, mesmo com essa exposição a alguns ativos teoricamente ruins. Como eu disse ali, tem percentuais pequenos no VSLH, percentuais pequenos nesses ativos, entre aspas, tranqueiras, ó. Eu gosto do RPR11, 1,44, mas DEVA, HCTR, Versalhes, são posições bem pequenas frente ao portfólio do fundo. Como eu disse, é um relatório pequeno, que não tem tantas informações assim, apesar deles falarem sobre macro e diversas outras informações, né? Mas não tem tantas informações assim sendo trazidas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go